Podem falar o microfone, por favor. Vocês usam Fernandes, né? Por último? Hã? Todos usam Fernandes? Sim, Sim, todos usam Fernandes. Fernandes. É isso. É, porque aí eu apresento Marcelo, Maurício e João Fernandes. Perfeito, fica mais fácil. Perfeito, sempre fala direcionado no microfone. Tá bom? Se tiver que movimentar, não tem problema. João, sua câmera no 3. Ah, o João lá. 2, 3. Fala, meus amores, JG Campos com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cast. E hoje você já tem spoiler, porque hoje a mesa tá cheia. Tá parecendo casa de vó, né? Casa de vó é lotada. Gente, hoje eu trouxe aqui pessoas incríveis, que a gente vai falar de uma das coisas que eu mais amo falar, e vocês sabem disso, que é sobre comportamento. Todos eles são treinadores comportamentais, cada um tem suas especialidades distintas. São escritores, palestrantes e treinadores. Então me ajuda a receber Marcelo, Maurício e João Fernandes. Todos são irmãos. E, gente, muito obrigado por aceitarem esse convite. Vai ser bacana esse papo, né? Prazer enorme. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Gratidão pelo convite. Tamo junto, gente. E, galera, primeiramente, eu gosto de começar com uma pergunta mais leve, mas eu acho que é isso que todo mundo que quer empreender em família se pergunta. Como vocês se aguentam? Em casa e na sociedade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Aliás, todo mundo pergunta isso a nós, né? Acho que uma das vantagens é que nós aplicamos em nós o que nós vendemos ou falamos para os demais. A questão comportamental, de nos conhecermos, saber as diferenças de cada um e aproveitar as diferenças, não ficar batendo, putz, você é assim, eu sou assado, não dá certo. Nós nos complementamos bem. Talvez no decorrer do podcast a gente vai falando disso, se você vai perceber o quanto nós nos complementamos. Então a gente usa isso muito a nosso favor, né? Tudo que a gente faz é pautado nisso. Com certeza. E tem um grande ponto também, né? Quando a gente fala de negócio, a gente separa muito bem essa questão de negócio e de família, né? Esse é um grande ponto. E eu acho que o maior ponto realmente, quando você trabalha em família e a gente tem, enquanto irmãos, de um lado irmãos e do outro lado a sociedade, a gente está falando de respeito, mas muito mais do que respeito é o ponto da admiração, né? Eu acho que esse é o ponto que dá sustento para o equilíbrio de uma relação entre família, irmãos e sociedade. Então, por exemplo, cada um desempenha o seu papel, não é? Então, o Marcelo ele tem um papel dele, o João ele tem um papel dele e eu tenho o meu. O Marcelo tem as qualidades dele, o João tem as dele e eu tenho as minhas. E não só as qualidades, mas também os pontos de limite. Quais são as limitações do Marcelo, do João e as minhas? E entender isso e respeitar isso é importante, né? E é um ponto que a gente brinca também, não precisa ofender, mas você também não precisa dizer, né? Talvez quem é o mais velho, quem é o mais novo aqui, né? Agora eu vi a dúvida aí. Eu vou te dar um spoiler. Se você ficou em dúvida, eu já tô no lucro. Aí, tá vendo? Então você é o mais velho. A dúvida me beneficia. Com certeza. E o que a gente percebe é exatamente isso, sabe? Nas famílias no geral. Quem veio primeiro, veio primeiro. E tá tudo bem. Às vezes a gente percebe que as pessoas elas querem... o João veio primeiro, eu quero cumprir o papel do João. E eu não vim primeiro. Então, para quem está em dúvida, eu sou o mais novo, né? Já vou deixar claro, vai que... né? E o João veio primeiro. E às vezes as famílias eles atropelam, né? E um quer aparecer mais que o outro, um quer fazer o papel e a função do outro, exercer aquilo que você não é. Então você entender o seu papel na relação, seja de sócio ou de irmãos, isso é o caminho, esse é o início de um caminho de sucesso, né? Então a gente respeita muito, né, os limites. A gente sabe até que ponto um vai, o outro não. E mais importante, a gente pega na mão e fala, cara, nisso aqui você é muito bom e nisso aqui eu sou muito bom. Vem comigo que eu te ajudo nisso e você pode me ajudar nisso. Eu acho que esses são os pontos primordiais para a gente se respeitar, para a gente se conectar também, né? Uma coisa bacana também nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós somos irmãos, nós somos sócios, mas cada um sabe aonde quer chegar, né? Não adianta ser irmão, mas, puxa, um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Não vai dar certo. Mas os nossos propósitos estão unidos. Então, isso faz com que
nossa união aumente ainda mais. Isso faz com que a nossa empresa contribua ainda mais com as pessoas. E esse é o nosso propósito de vida. Contribuir com o máximo de pessoas possível. Para que o máximo de pessoas possíveis sejam felizes nesse mundo, né? Não é, a gente não está aqui nesse mundo por qualquer coisa. Exato. Cada um tem um propósito de vida, né? E o nosso propósito está unidos. Alinhados. Não só em união, no sangue, mas também dentro da empresa. Então, isso faz com que a gente cresça. Só para resumir, a gente potencializa os nossos resultados conhecendo as nossas diferenças de perfis e de comportamentos. Fantástico. Então, no que ele é bom, ele faz, né? Por exemplo, criar curso, criar formação. É o Maurício. Ele abaixa a cabeça lá e cria curso. Né? Então, eu tenho uma parte mais comercial. O Marcelo é muito organizado, ele é muito mais processual. Então, nós aproveitamos o que nós temos de bom e eu não preciso ir na parte que ele faz bem para tentar me desenvolver para isso, para aquilo. O papel dele, meu papel, o papel do Marcelo. Somamos isso e potencializamos resultados a partir disso. E é isso que a gente fala para a equipe. Quando você monta uma equipe, né, você tem que aproveitar isso e não ficar querendo que todo mundo seja igual. Acho que isso é uma dicotomia, né? Cara, e uma coisa que eu já ia fazer essa pergunta, mas o Maurício falou, que é separar bem o CPF do CNPJ, né? Vocês dois separam, vocês três separam muito bem isso. Mas já, como você já respondeu, pulando para uma próxima questão, você acabou de citar, tu é mais comercial. Qual o papel de cada um dentro dessa sociedade? Legal. Então, a gente faz... são questões distintas no que tange a estratégia e que tange a dia a dia. Tá? Então, a estratégia nós fazemos juntos. Elaboramos juntos, unimos os perfis e aí direcionamos. Por exemplo, semana que vem nós vamos sentar e afinar ou refinar o planejamento para 2024. É um ano que a gente vai crescer em muitas áreas, sobretudo no digital. Então, nós vamos sentar os três juntos. Aí, dia a dia, aí sim, por exemplo, nós vamos fazer uma imersão, um treinamento em hotel. O Marcelo valida hotel, vê a parte estrutural, vê a parte de som, iluminação. Ele também prepara conteúdo, ele tem a parte dele no dia a dia do treinamento. O Maurício revisa e ajusta de acordo com o perfil de cada treinamento a questão mais prática do treinamento, né, de dia a dia. E eu faço um pouco mais esse meio de campo comercial, de dar um pouco mais a cara a tapa às vezes, porque também nós tínhamos outros negócios familiares. Então, enquanto estávamos tocando os outros negócios, eles estavam no dia a dia dos outros negócios e eu estava mais no dia a dia da Plena. Então, ficou um pouco mais latente isso. Então, até para que eles ganhem o espaço e o público reconheça e entenda que nós estamos juntos desde o início, então eles participam muito mais até do que eu em algumas coisas. Por ser mais velho, eu diria que eu já estou mais um pouquinho tranquilo. Gente, mas não é tanta a diferença também, né? Ué. 47. 39. 34. Então é normal, não é muito. Não é muito. Não é muito, não. E, não. e você tá com a cara ótima, então é isso que importa. É a melanina, né? A melanina, eu também falei isso. Ajuda demais. Mas tá bem porque eu acho que tem uns irmãos também que ajudam, né? São Não, trabalho. e, gente, é nítido, eu sempre falo pra galera, gente, você consegue perceber quando a pessoa ama o que faz. O semblante é diferente, o olhar é diferente, sim, até a pele é mais bonita, né? E nós escolhemos, a exemplo que você contou um pouco já da sua história antes de a gente começar, nós escolhemos fazer o que nós fazemos. Não foi imposto, não foi nada. Sim. Então, nós tínhamos muitas opções, graças a Deus, e escolhemos fazer isso. Então, estamos fazendo bem, felizes, como você falou, e a pele mostra isso. Com certeza. E, galera, como eu falei no começo, os três aqui são autores. Então a gente tem 2 livros aqui, vou falar primeiramente desse, que o nome me chamou muita atenção. Tá aparecendo aí, Gabe? Treinador Extraordinário. Eles são coautores desse livro. E a gente tem um livro também do João, que eu adorei o fato de ser um guia. Olha só, gente. Guia do Empreendedor Brasileiro. Gente, me fala um pouquinho primeiramente deste livro aqui, O Treinador Extraordinário. Como que vocês chegaram na ideia desse livro? O que fala esse livro pra galera aí? Esse livro conta um pouquinho da jornada individual de cada um de nós, né? Dentro do que... O que nos fez chegar até aqui, né? Por que tomar a decisão de hoje ser treinador e desenvolver pessoas? Eu acho que
o grande ponto, mais do que treinar pessoas, é desenvolver pessoas, né? Estar junto com as pessoas e, de repente, até mostrar para as pessoas que o mundo pode ser muito maior do que aquilo que ela está vivendo hoje. Então, esse é um grande ponto. Então, conta um pouquinho da nossa jornada, um pouquinho da nossa história, o ponto de virada, né? De onde nós saímos para onde nós estamos. Há uma jornada, assim como a nossa jornada é a jornada de cada um das pessoas que estão aqui com a gente ouvindo e tudo mais. E então conta um pouquinho da nossa jornada, da nossa história, do ponto de virada, o que fizemos ou o que fez sentido para nós para fazer essa virada desse jogo na vida. O foco que está aqui nesse livro é você fazer, vai lá e faz, é realmente fazer aquilo que faz sentido para você. Eu acredito de verdade, cara, eu acredito que deve ser muito triste a pessoa chegar aos seus 80 anos, 90 anos, olhar para trás e falar, cara, putz, como eu poderia ter feito muitas coisas e não fiz. Eu poderia ter vivido uma vida muito mais feliz se eu tivesse seguido aquilo que eu gostaria de ter seguido, né? Então conta um pouquinho disso, para que aqui a mensagem que a gente quer passar é, cara, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem um objetivo, vai lá e faz acontecer, sabe? Hoje o mundo vive em muito tititi, muito mimimi, muita reclamação, muito isso e muitos sonhos. Eu sonho com isso. Nossa, você viu fulano viajando? Você viu fulano comprando isso? Cara, as pessoas elas pensam muito no outro e esquecem de pensar na vida delas. E a responsabilidade da vida é individual, né? Então aqui conta um pouquinho do realmente vai lá e faz acontecer, fazer as coisas acontecerem. E é um pouco da nossa história, né? Nós decidimos estar aqui, né? As pessoas não impuseram ou não foi escolha de outras pessoas. São escolhas nossas, individuais. E então conta um pouquinho disso no livro, né? Vocês contou também como foram passando por cada obstáculo, ensinando a galera como trazer essa diferenciação. É isso. É Massa. isso. Muito bom. É isso. Esse livro foi um compilado que nós lançamos com outros treinadores que têm histórias também positivas. Então, ele impacta tanto pela nossa história quanto pela história dos outros treinadores que participaram conosco. Muito bem bom. legal. E na opinião de vocês, o que é ser um treinador? Primeiro é estar conectado a pessoas, né? Você entender que você vai lidar com pessoas. Pessoas que têm sonhos, têm traumas, têm vontades, têm desejos, têm travas, crenças. É como se você... eu vou usar uma palavra aqui, mas que é mais para contextualizar. É como se você pegasse, né, aquela garrafa, por exemplo, que está com água e terra, tudo chacoalhado, tudo misturado, e você não consegue separar. Então você tem que ajudar essa pessoa a depurar, a entender o que ela deve permanecer, o que é força dela, o que é legal, e às vezes também até a terra é um valor para ela, porque nós somos seres dual, né? Para que ela possa evoluir. Então, sobretudo, ser um treinador é conectar-se com pessoas, né? E conexão é uma conexão profunda a ponto de se entregar. A gente fala muito nos nossos treinamentos que se precisarmos sair sem voz, sem força, carregado, nós vamos fazer para que a pessoa viva o que ela pode viver, desde que ela queira também, né? Que ela possa viver no treinamento. Para mim, ser treinador é isso. Não sei se eu me esqueci de algum ponto. É muito diferente ser treinador e ser professor. Eu vejo assim, cara, o treinador ele tá junto, ele faz junto, ele te faz agir. O professor muitas vezes ele tá te ensinando e com aquele conhecimento faz o que tu quiser. Acho que é muito mais impactante na Ele vida tá mais de cada na ação. pessoa. E é muito mais impactante na vida da pessoa. E vocês falam especificamente de comportamento, só que cada um eu vi que tem a sua especialidade. Contem um pouquinho qual a especialidade de cada um. A gente fala de comportamento e é realmente comportamento no modo geral, né? A gente brinca que o João é um pouquinho mais racional, né? O cara que bate um pouco mais, ele gosta, né, de dar um pouco mais de porrada. E é a pegada dele, né? Gosta. E eu tenho essa pegada um pouco mais emocional mesmo, mas na pegada de fazer, né? Eu acho que no sentido geral, a nossa conexão e o nosso foco é em fazer as pessoas se movimentarem. A gente acredita muito que... A gente até conversou, acho que um pouquinho disso no início. Um conteúdo
sem prática é um conteúdo nulo, ele não serve para nada. E na verdade, tem Eu muita diria que ele gente serve buscando- ainda, desculpa te interromper, ele serve para te fragilizar. É, Se você vai empilhando conteúdo e não tem ação, não tem resultado, isso vai te fragilizando, achando que o problema sou eu. É, aquela E aí? obesidade mental que Isso. não... É isso. E aí dá tanta obesidade de informação que a pessoa ela vicia nisso. E ela fala, cara, eu não tô pronto. Porque quanto mais você conhece, tem conteúdo e não age, aquilo te causa mais pânico e mais medo. Porque você sabe que existe um caminho. Você sabe que existe uma vertente para você seguir, só que você descobre que nessa vertente existe mais 15, 20, 30 junto com uma vertente só. E aí o ponto é esse, a pessoa traumatiza, ela paralisa, simplesmente paralisa, por ter muito conteúdo. Então, ter muito conteúdo sem ação é até pior do que não ter. Seria melhor Porque- que não tivesse, é. né? Porque muitas pessoas... isso é clássico, né? As pessoas falam assim, fala pra mim uma qualidade sua, né? Perfeccionismo, né? Eu sou perfeccionista, ou algumas pessoas entendem isso como qualidade, outras Me pessoas cobro entendem muito, né? como um defeito e tal, enfim. Mas algumas pessoas, elas são tão focadas em estar perfeito, o dia perfeito, a hora perfeita pra mim, pedir minha demissão e fazer o que eu quero, o dia perfeito pra mim realizar meu sonho, o dia perfeito pra mim casar, o homem perfeito, a mulher perfeita. Cara, Sim. esse momento não existe. O perfeito é agora. Se você der um passo agora, amanhã vai ser mais perfeito do que hoje. Porque as pessoas, elas estão focadas no perfeccionismo e esquecem do progresso. Você precisa trocar, né? A gente acredita muito nisso, né? As pessoas precisam trocar o perfeccionismo por progresso. Quando as pessoas pensam no progresso, aí elas dão um passo. Quando a gente iniciou a nossa jornada, cara, 6 anos atrás, nós nunca imaginávamos que, por exemplo, faríamos tudo que Sim. já fizemos. Nós não tínhamos essa clareza. A clareza que nós tínhamos cara, a gente ama pessoas, a gente adora isso, a gente acredita realmente que no nosso DNA que todo mundo nasceu para ser realizado e ter uma vida abundante. A gente acredita nisso. Cara, Sim. então vamos colocar isso para fora? Vamos ajudar pessoas a realizarem tudo isso? Cara, vamos. E por acreditar nisso, a gente deu um passo há 6 anos atrás. E esse passo nos trouxe até aqui. Foi perfeita a caminhada? Óbvio que não. Evidentemente que houve muitos erros. Mas se nós ficássemos focados lá atrás em perfeccionismo, tem que estar perfeito, nós não estaríamos aqui hoje. Então, você precisa dar um passo, é como um carro, né? Ele ilumina 2 metros à sua frente. Você começa a caminhar um pouquinho mais, ele vai iluminar mais 2 metros, e mais 2 metros, e mais 2 metros. Então, é um passo de cada vez, né? Acho que esse é o grande ponto, o nosso foco no geral, cada um com o seu perfil, mas no geral cara, você precisa dar um passo. E independente de perfis, nós lidamos com seres humanos e as dores não são muito diferentes. Né? Então nós lidamos com a essência do ser humano e os nossos perfis a gente se complementa, então a gente consegue abranger mais pessoas, mas sempre com o olhar do ser humano. As dores, as preocupações, os anseios, as crenças. Um empresário tem questões para trabalhar? Tem, mas se você olhar e aprofundar, ela não é muito diferente de uma dor de um CLT que está buscando uma carreira, de um recém-formado, ou de qualquer outra pessoa. Né? Então, a essência não muda. Depois você canaliza as pessoas canalizam para as áreas que elas mais trabalham. Mas a essência é a mesma, e essa essência é o ser humano. E a partir disso nós fazemos. E eu achei muito legal isso de vocês, principalmente essa parte que você falou, João, que, cara, vocês sendo 3, vocês conseguem atingir mais pessoas com diversos setores e pilares diferentes. Porque todas as pessoas, elas têm os pilares que mais doem, né? Então, cara, é o pilar emocional, é o pilar financeiro. Quais são os pilares que vocês trabalham dentro dos treinamentos de vocês, principalmente? Bom, o ser humano, sobretudo brasileiro, você também atuou no mercado financeiro, você sabe que uma dor latente é questão financeira. Né? E a questão financeira não é uma questão nem tanto de falta, é de saber aproveitar o recurso. Né? Então, essa dor é latente, a questão relacionamento é muito latente, as pessoas não conseguem se relacionar bem. Né? Por quê? Porque elas não estão inteiras para dar algo bom para alguém. Então, esse ciclo se repete. Marcelo fala muito de uma questão que conecta muitas pessoas e que cada vez mais
ela é urgente pelo que estamos vivendo e pelo que as pessoas se predispõem a viver, que é a questão família e espiritualidade. O Marcelo fala muito disso, atua muito, né, nessa linha. Então, o Maurício fala do emocional, eu falo do financeiro, da parte empresarial, e o Marcelo complementa com essa questão familiar e espiritual. Então, unindo tudo isso com o escopo de comportamento e emoções, a gente consegue ajudar qualquer pessoa, praticamente, né, em qualquer necessidade que tenha. Então, financeiro, comportamental no que tange a relacionamento, né, e espiritual e familiar. Atuamos muito forte nisso. Quer falar, não? Só complementando, falando nessa questão, né? Espiritual também, aquilo que eu acredito, aquilo que eu levo para as pessoas, é a luz que tem dentro delas. Nós estamos vendo muitas pessoas apagadas, não consegue iluminar aonde ela está. O que é o iluminar, né? É transcender aquilo que ela está dentro dela, que ela fica, o peso que está dentro dela está tão grande que aquilo ela vai se fechando, ela se fecha tanto que ela não consegue dar o próximo passo, como o Maurício falou, ela não tem força para dar o próximo passo. E muitos dos nossos treinamentos, nós colocamos para ela romper essa barreira. Essa barreira do que impede ela de conseguir o que ela quer na vida dela. E nós vemos também nos empresários, também muitas barreiras emocionais, que faz com que ele não consiga brilhar dentro de onde ele está. O negócio fica mais um peso para ele do que uma alegria, uma felicidade. Então ele não consegue ir lá e fazer. Então, uma das nossas consultoria também, a gente usa isso. Vai lá e faz. Vamos levantar essa cabeça. Chega de cabeça baixa, chega de viver esse marasmo, chega de desculpas. Então, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. E aí a gente usa isso para que ele possa brilhar, para que ele possa ser o autor do negócio dele, né? Quando a gente fala de empresário, né? Você tocou num ponto bem que me veio à mente, né? E é legal a gente falar um pouco disso. Muitos empresários hoje, eles têm a empresa como um filho, né? É um apego emocional. Eles não veem a empresa como um negócio. Sim. E por ver dessa forma, cara, a empresa ela deixa de crescer porque o empresário, ele entende que a empresa é um apego emocional para ele que criou, ele que fez, ele que montou, então tem que ser ele. Em vez dele corrigir o filho, ele alisa, né? Isso. Ele só fica alisando e não corrige o que tem que E a corrigir. gente percebe também, como o João bem disse, ser humano, né? Há um padrão de comportamento em nós, seres humanos. E quando a gente fala de empresa do apego emocional, não diferentemente é na vida do ser humano como um todo. Tem um filho, mas não vê como um filho. É como um apego emocional. Tem o marido ou a esposa, mas vê como um apego emocional. Tem a casa, mas é um apego emocional, né? Então, a gente percebe que essa é uma grande barreira, que é a tal da dependência emocional. Dependência emocional é um perigo, né? Porque você coloca toda a sua emoção em algo, sendo que nós somos seres racionais, mas temos reflexos emocionais. Então, esse é um ponto. E aí as pessoas erram, o empresário erra. Então, o empresário, quando a gente fala, cara, você já pensou, se você vendesse o seu negócio hoje, quanto vale o seu negócio? Não, tá louco? É uma ofensa. Vou vender meu negócio? Como assim? Vou vender meu vida. filho? Vou vender meu filho. É mais uma ou vida. menos isso. Vou vender meu filho, porque às vezes o cara tem ele ganha dinheiro, ele tem uma retirada legal, mas se ele vender, ele ganha o dobro do que ele ganha. Sim. E aí ele não consegue, a mente dele trava naquilo. E não diferentemente são com outros pontos da vida, né? Então, esse foi um ponto que você tocou que foi bem legal, e é legal de repente a gente falar, né, para o seu público, para quem está nos ouvindo, que há um grande problema quando você coloca a emoção no seu negócio. Nós somos seres racionais, com reflexos emocionais, mas nós precisamos aprender a equilibrar tudo isso. Né? Tem pessoas que colocam toda a sua energia na questão emocional. Então, é um grande ponto. Então, para quem tem empresa, precisa pensar na empresa como uma empresa, como um negócio. Né? Então, é um ponto que vale aí a gente colocar na mesa, né? e repensar sobre isso. Dentro do âmbito empresarial também,
O que é muito comum é nos procurarem quando há alguma questão financeira a ser trabalhada. Putz, meu faturamento caiu, não estou vendo dinheiro, o dinheiro entra, mas eu não vejo lucro, está acontecendo alguma coisa errada na minha empresa, eu não consigo enxergar. E quando aprofundamos isso, a gente entende que o dinheiro é reflexo disso, de muitas coisas que ele não trabalhou, como o Maurício falou, de várias questões. Você pode achar que é um absurdo, mas tem muitos empresários que por ego, esse é um, para alguns empresários, esse é um câncer, né? O ego. Ele prefere que a empresa dele quebre a ele mudar o padrão mental que ele criou para a empresa dele. Ele defende a ideia pela ideia. Sabe? Eu quero que seja assim, né? Mas isso não está dando certo. Mas se não for assim, para mim não serve. É assim que eu idealizei. É assim que eu quero a empresa. Então, se você não aprofunda, não vai trabalhando isso, a pessoa fica cercada realmente de opções e de oportunidades. Quando você expande essa consciência, numa mentoria, por exemplo, é uma coisa que a gente vê muito. O empresário sofre, ele apanha de todo mundo. Ele apanha de funcionário, do governo, do cliente, do fornecedor, de banco, de todo mundo. Não tem ninguém que o pegue pela mão e fala, vem aqui, eu vou te ajudar. E ele vê em nós isso. Né? Ele vê alguém que, putz, eu posso sentar aqui e falar. Né? Eu posso sentar aqui e desabafar as minhas dores, para que vocês possam me entender que nem eu me entendo. Né? E aí, a partir disso, a gente começa a entender o que a gente fala da segunda camada. Né? Não é aquela camada superficial, a gente aprofunda para entender quais são as dores por trás das dores. E a gente começa a atuar nisso em paralelo com a questão mais prática, mais processual e organizacional do negócio dele. Então, a nossa mentoria, o empresário, ele se beneficia que a gente olha o negócio e olha para ele. A gente reconstrói ou ajuda a reconstruir os dois lados. E aí isso há um aspecto mais sistêmico disso. Ele se sustenta mais. Porque você retroalimenta. Ora é você que põe energia, o negócio acontece, ora você não está tão bem, mas o negócio está indo bem e você consegue se manter até que você tenha um novo brilho no olhar. E quando as coisas estão equilibradas, sim. Agora, quando há uma discrepância, né? Há um hiato muito grande, né? Nisso aí, não se sustenta. Porque você não consegue ter condição emocional, você ter energia, ter brilho, ter vontade, para toda hora você... mais ou menos assim, você tem um pneu, só que você não gira o pneu, você tomba o pneu toda vez. Sim. E você não tem energia para isso o tempo inteiro. Então precisa ter esse olhar para as duas coisas. Eu vejo o empresário hoje, muitos deles, como um elefante preso na corrente. Teve um treinador de elefante que estava lá domando o elefante preso na corrente. Chegou uma pessoa e falou, mas por que o elefante não sai daí? Né? Aí ele falou, porque ele não sabe a força que tem. E muitos empresários estão assim. Estão presos na corrente, tem baita de um potencial de alcançar muitos resultados, só que estão presos na corrente porque o comportamento, o ambiente dele, o comportamento e a crença, aquilo que ele acredita, está travando ele. Então a gente trabalha muito isso no empresário, né? Abrir a mente do empresário para que ele se liberte dessas correntes, porque tem muito potencial, muito potencial. Esses empreendedores, esses empresários. Vocês falaram um negócio dois pontos muito específicos, né? A gente tá falando de pessoas, então, cara, eu consigo melhorar a vida das pessoas, de funcionários, de um cara que é empreendedor, que às vezes é muito uma eu presa, né? E vocês conseguem atingir, isso é muito legal, eu falo muito sobre isso pro pessoal, os principais fundamentos que o ser humano ele procura. Primeiro a sobrevivência. Sim. Cara, eu quero melhorar minha carreira, eu quero melhorar minhas finanças. Depois ele vai para a parte de segurança. Como é que eu posso ter um bem-estar bacana? Como é que eu posso não ter vulnerabilidades? Aí vem relacionamentos. Como é que eu me relaciono tanto sexualmente, quanto amorosamente, quanto em tribos. Fazer parte de um programa. Isso aí é um senso de pertencimento, exatamente. Sim. Então, porque nós fomos criados para fazer parte de tribos. Sim, o ser humano só sobreviveu. Exato. Nós só sobrevivemos por conta das tribos. E por último, o senso de propósito, que é você se encontrar, você se sentir feliz naquilo, se conectar com a espiritualidade, seja qual for a sua crença, claro. E num contraponto, que na verdade muita gente vê como contra, e eu vejo como totalmente ligado, até porque é a parte do empreendedor, que é ele se entender. Porque é uma coisa que tu falaste,
Eu vou falar pro cara que vender a empresa dele é melhor, mas ele não acredita. Cara, empresa ou foi feita pra morrer ou pra ser vendida. Sim. É isso. Ponto. É um organismo isso, vivo. Exato. E com esse gancho, João, o que que tu ensina nessa galera aqui? Como é que funciona esse livro? Vou mostrar de novo pro pessoal. Bacana. Porque o que pra mim foi mais impactante do livro foi o subtítulo, o método simples e prático para empreender. É isso. Você citou Maslow, né, na pirâmide, então vamos pensar num modelo de pirâmide também. Nós desenvolvemos juntos um método que chama R3Ps, ou criamos isso de outras teorias, né, que resultado é em função de pessoas, processos e produtos. Não tem como ser muito diferente disso. Então, a partir disso, a gente cria um modelo, algumas questões bem básicas mesmo, e o livro é para isso, é para te dar o nivelamento, Perfeito. tá? Para nivelar, para que você possa saber minimamente se você está indo na direção certa ou não. Vou parar de cavar ou não? Estou cavando para baixo ou estou indo para cima? E nesse aspecto, a gente traz, então, isso, dele entender o que é a diferença entre empreendedor e empresário. Até quando é importante ele ser o empreendedor hands-on total, o cara que vai lá, faz tudo, compra, vende, entrega. E quando ele precisa começar dentro dessa pirâmide, em que momento é importante que ele comece a despertar nele o aspecto mais empresarial, mais estratégico, mais líder, porque já não é mais eu presa. Ele tem pessoas e precisa disso. Então toda essa trilha que ninguém ensina, não se aprende, né? O empreendedor ele se faz por erro e tentativa, não é nem por tentativa e erro, né? Então a gente olha para isso e traz esse olhar para ele. Como é que você vai se desenvolvendo enquanto empreendedor? O seu negócio, a gente hoje, inclusive eu estava falando disso de manhã, o seu negócio nunca vai ser maior do que o seu nível de consciência sobre ele. Não tem como. Se você não tem uma consciência de que aquele negócio pode crescer, que aquilo pode gerar de resultado, e se o mercado entende isso, mas você não, ele não se sustenta. Pode até entrar dinheiro, pode até fazer dinheiro, pode entrar pessoas, mas ele não vai sustentar ao longo do tempo. Então a gente vai ajudando ele a construir essa consciência do papel dele também para o negócio dele. Não só olhar o negócio, mas qual é o papel e o que se espera dele em cada etapa. Então é bem guia, bem nivelado, é bem para o padrão daquele que tem... O brasileiro empreendedor ele tem muita vontade. Eu sou muito fã disso, da vontade e da determinação dele. Falta um pouco dele colocar um pouco a bunda na cadeira, né? E nesse caso não é tirar, é colocar e estudar um pouco. Eu ouso dizer que, e você já deve ter escutado isso, se o empreendedor estudasse tanto quanto o médico, ele seria muito mais bem-sucedido do que o médico. Em qualquer área, se você estudasse o tempo que o médico estuda, né, você seria bem-sucedido. Só que a gente tem um ímpeto de fazer, e o brasileiro ainda muito mais é imediatista. E, cara, na nossa cultura principal é conhecimento. Tava citando pra vocês, né? O X, ele vem da multiplicação de conhecimento pra gente multiplicar a prosperidade. Isso é muito legal. É uma visão que a gente tem há anos aqui do ecossistema. E é aquilo, só cabe no teu bolso o que cabe na tua mente. E a galera tiver isso na cabeça é incrível. E como vocês lidam? Porque assim, se eu não me engano, quem fala isso é Jim Collins. Cada pessoa também, ela tem diferentes personalidades. Sim. Então, dentro de uma empresa, você tem dias que é o administrador, tem dia que você é o empreendedor e tem dia que você é o técnico. Você nunca quer abrir mão do técnico. Exatamente. Você nunca quer abrir mão do técnico. Eu brinco com os meninos aqui, até porque dentro do nosso sistema organizacional, a gente tem os diretores como topo da cadeia, vamos dizer assim. E a gente forma essas pessoas. Ninguém a gente já trouxe nesse cargo. E é muito difícil tirar ele do técnico e passar para um cargo de direção para lidar com outras pessoas. Muitas vezes eu até falo, cara, para de se esconder por trás da parte técnica. Tu não é técnico mais. Aí, mas se eu não fizer, não vai acontecer isso aqui, não sei o que. Eu falo, cara, deixa sangrar. Porque senão tu sempre vai estar preso naquele processo. E como é que vocês trabalham, já que vocês trabalham comportamento, esses 3 tipos de comportamento? O cara que tá como empreendedor, tá como administrador e depois como técnico. Primeiro que eu acho que isso é maravilhoso, mas e o que se fala nesse livro é fantástico. Aliás, se você não leu esse livro, você que está nos assistindo, nos ouvindo, recomendação. O Mito do Empreendedor é uma bíblia para quem quer empreender. É o seguinte, de novo, é você reconhecer o que se espera. Porque, como você falou,
Chega um momento que você atinge um cargo de direção, se você é colocado lá de uma maneira abrupta, você não, é o que você falou, a sua mente não acompanhou o seu desenvolvimento. É igual a pessoa que perde muito peso, fez uma bariátrica, a mente ainda é de gordo. Né? Ele ainda não entendeu o papel novo que ele tem que desenvolver e a insegurança que gera nele, porque ele ainda acha que ele vai ser cobrado só pelo técnico se aquilo não aconteceu. O que você falou, deixa sangrar, para ele é a morte. Porque é ele que está sangrando, não é a área, não são os colaboradores, não é o processo, é ele. Então, se ele entender que o papel dele hoje é disseminar algo maior, e isso não é do dia para a noite. Porque você pega um cara técnico, esse cara é muito bom. Ele é bom, ele é bom no que faz. Né? Transformá-lo num líder, primeiro você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, o que o motiva? Né? Onde ele tem? Tem gente que tem a motivação é a segurança. A motivação é o reconhecimento. A motivação é saber que faz bem feito, que não tem erro. E quando ele vai depender de outras pessoas, como é que ele vai lidar com isso? Então, reconhecer primeiro quais são os valores e as motivações dessa pessoa. E aí trabalhar a liderança dessa empresa, né? Trabalhar isso através principalmente da cultura. Uma das coisas que a gente vê também nas empresas menores, que a gente vai bater muito nisso no ano que vem, é a importância de você ter uma cultura bem estabelecida. Porque isso aí todo mundo sabe, é muito mais aderente. Quando as pessoas estão alinhadas à cultura, ela talvez se sinta mais à vontade de se perceber vulnerável. O cara técnico que vai, por exemplo, para uma direção, ele tem capacidade de se desenvolver, ele sabe que ele vai passar por um processo, talvez ele não saiba tudo nessa nova fase, ele não está maduro o suficiente para isso. Mas tudo bem para ele ser vulnerável, porque a empresa valoriza até isso, sabe que é uma parte dela. Nós apoiamos você no seu desenvolvimento. Enquanto você não está pronto, nós estaremos com você ombro a ombro aqui te ajudando. Só que levante a mão, fale, não se esconda, como você falou, porque senão aí é algo que nós não vamos conseguir te ajudar. E um ponto também bem interessante, né? Quando a gente fala quando o cara sai daqui e vem para cá, existe um ponto importantíssimo, né, para ser trabalhado com esse ser humano, né? A gente está falando de ser humano. Com certeza. E se a gente pegar um pouco mais técnico, a gente pode falar um pouquinho, por exemplo, de níveis neurológicos, de Robert Dilts, né? É um dos grandes nomes, para quem não sabe, quem está assistindo ou ouvindo, é um dos grandes nomes da PNL, né? Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que o ser humano ele age e reage através de alguns níveis neurológicos, de um padrão de comportamento. Então, o primeiro, lá embaixo, a gente está falando de ambiente, o segundo, comportamento, e depois conhecimentos e capacidades, e aí vem crenças. Né? E aí, em cima, identidade ou questão de propósito mesmo. Mas o cara, quando ele sai daqui, ele tem, quando a gente pega, por exemplo, um cara que é engenheiro. Um cara que é engenheiro, ele tem crenças de um engenheiro. Ele pensa como engenheiro, ele faz como engenheiro. O cara que é médico, ele pensa como médico, ele faz como um médico faz, enfim. E quando o cara sai daqui e vem para cá, a gente precisa trabalhar um nível que é importantíssimo, que é a crença. Às vezes o cara tá no nível mais baixo, mais raso, e a gente subiu o cara de nível, sendo que a gente não trabalhou um nível importantíssimo, que é a crença. A crença daquela pessoa, a crença daquele cara ou daquela mulher, ele não está pronto, ele não entendeu, não está ainda no DNA dele o que significa aquilo para ele. O quanto ele representa para as outras pessoas agora nesse novo cargo, nesse novo projeto que ele vai tocar. Então, às vezes, ele está num nível de crenças abaixo do nível de crenças que ele precisa. Mais ou menos isso. Sim. Ele precisa num nível de crença 10 para estar num posto de diretor, por exemplo, presidente, enfim, ou gerência, cada um na sua realidade, a proposta. Ele precisa estar no nível 10, sendo que ele é... Perdão. Tranquilo. Sendo que hoje ele está no nível 6 de crença. Então ele tem alguns níveis ainda para subir, para ser trabalhado. Então uma das coisas que a gente prepara o empresário hoje, não só o empresário, mas também a equipe como um todo, né, os gestores da empresa e tudo mais, pessoas que estão abaixo desse empresário,
a gente trabalha o nível de crença desses caras, crenças e valores. Sim. Evidente que, em contrapartida, a gente tem que trabalhar a questão de cultura na empresa, realmente. A gente tem que trabalhar a questão de valores da empresa, o que é importante para a empresa, o que rege aquela empresa, o que direciona, né, aquela empresa. Mas, em conjunto, para ser também congruente com a empresa e o ser humano, a gente precisa fazer o alinhamento realmente dessas crenças, ou seja, Perfeito. o alinhamento, o realinhamento do nível neurológico. E você, ele usou o exemplo de engenheiro, você é engenheiro de formação, mas você contou a sua história, né? E você já estava inserido em um outro ambiente que te permitiu enxergar coisas que se você tivesse como... Nada contra engenheiro, pelo amor de Deus, temos engenheiros na família, tudo certinho. Não vai apanhar em casa. Hoje em dia para ser cancelado não precisa muito, né? Então, deixar claro aqui. Mas se você continuasse num ambiente acadêmico, você teria uma carreira de engenheiro que um acadêmico, que quem sai da universidade vai e faz. Você trilhou um outro caminho e a partir desse novo ambiente, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas você fez algo diferente. Fez mais sentido pra mim. Eu sempre falo isso pra Exatamente. galera. Cara, Mas procura o não- que faz sentido pra você. Não teria conseguido se você tivesse continuado no mesmo ambiente. Claro. Então, é disso que a gente fala. Então, é importante. Você quer um cargo de diretor? Cara, como é que um diretor pensa? O que esse cara frequenta? O que ele faz? Né? Quais são as soft skills que esse cara tem que ter? O que eu já tenho? O que eu vou atrás? Para ele se preparando para isso. Então, você vai percebendo que alguns comportamentos, eles são padrões. Dá para modelar. Estava vendo uma pesquisa, inclusive, que dos CEOs eu não me lembro de qual empresa, mas as maiores empresas ou listadas em bolsa, 8% desses CEOs das melhores empresas ranqueadas, eles são maratonistas. 8%. Por Já vi quê? isso aí. Hã? Já vi também sobre isso. Então, é um padrão. Esse cara, se ele vai treinar para uma maratona, eu falo isso porque eu treinei. É um negócio. Eu fiz uma maratona, é um negócio interessante, para não dizer o mínimo, para não dizer outra coisa. Então, esse cara, ele vai treinando a mente dele no processo de ser um maratonista. Então, o que esse cara faz? Ele precisa ser maratonista? Não, mas começa a fazer uma atividade física. Sai do seu sofá, sai só da Netflix, pega um livro, né? Vai fazer coisas que são condizentes a um cargo de diretor. Então, você começa a se modelar e criar ambientes diferentes para você mudando, inclusive, crenças, como o Maurício falou. Cara, isso é muito E tem muitas pessoas frustradas hoje. E aí, cara, eu gosto de pensar assim, sabe? Porque eu vejo assim, quando a gente, por exemplo, cara, eu lembro da minha época de escola, né? Então você imagina a sua, enfim. Vamos fazer um exercício aqui de mentalizar, né? De lembranças aí. Quando você estava na escola, na sua época de escola, então você chegava, você fez uma prova, chegava em casa, sua mãe perguntava o quê? Cara, ô filho, como é que foi a prova? E aí você fala assim, mãe, eu não fui bem, mas todo mundo foi mal. E aí a mãe fala o que mas você não é todo mundo. E aí, né, é a mãe universal, né? E aí o grande ponto né, cara, quando a gente está embaixo, ou muitas pessoas, quando elas estão embaixo, elas querem trazer para baixo quem está lá em cima. Ao invés de elas quererem crescer, subir o nível, estudar um pouco mais, criar uma disciplina diferente do que vem tendo até o momento, não, elas querem trazer para baixo realmente quem está lá em cima. Então, Dói menos para ela. Então, o grande ponto também, quando a gente fala de um cara que sai de um cargo operacional e vai para um cargo de gestão realmente da empresa, de diretor, gerência, enfim, e assim na vida como um todo, quando o cara quer dar um passo a mais, quer crescer profissionalmente ou na vida pessoal, o cara ele precisa começar a sentar em mesas com pessoas que são melhores do que ele, pessoas que pensam melhores do que ele. O grande ponto se você continuar convivendo com pessoas que pensam como você no mínimo vai ser como elas, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a crescer, porque o sistema como um todo, se a gente está nessa mesa e cada um aqui pensa de uma maneira diferente, mas sempre pensando em crescimento, é muito provável que a gente vá crescer. Sim. Porque essa mesa, a conversa dessa mesa, a energia dessa mesa é para crescimento. Ao invés da gente ficar pensando, cara, você viu fulano? Mas conseguiu por conta disso. Sabe aquelas desculpas? A nossa mente, ela sempre procura um argumento positivo para justificar os comportamentos negativos que a gente tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A nossa mente, ela é o nosso maior amigo,
é o nosso maior amigo ou o nosso pior inimigo. E a gente precisa aprender a lidar com E isso. um contraponto do que tu falou, de querer puxar pra baixo, é muitas vezes que os líderes erram em se comparar com os seus liderados. Isso. Fala assim, eu sou assim, eu faço dessa forma, então tu tem que ser dessa forma. É. E não se para entender, como você falou, o que motiva essa pessoa. Eu sempre perguntava, nos treinamentos que eu fazia sobre psicologia, quando eu dava aula de trade. Eu falava assim, cara, tu tem que focar no que te move. O que te move hoje? É isso que tu tem que focar naquelas horas que tu tá pensando em desistir. Então eu sempre conto essa história. Teve um momento, e todo empreendedor passa por isso, eu pensei em desistir. E tem um momento que tu chega num nível que tu pensa assim, cara, hoje eu não carrego só mais os meus sonhos, eu carrego os sonhos de outras pessoas. Então isso é o que me motiva, isso é o que me move. E eu sempre faço esse teste com a galera. Falo assim, cara, tua performance tá baixa. Vamos entender o porquê que a tua performance tá baixa. Mas muitas vezes a galera também se aproveita, né? Aí começa a criar justificativas e tal. Até que teve um dia que eu sentei nessa mesa, inclusive, no intervalo de podcast com os meninos, e falei assim, por que a performance de vocês está baixa? Aí eles começaram a criar desculpas. Eu falei, beleza, vamos parar de pensar em desculpa, vamos pensar em solução? Eu acho que tá faltando vocês se tocarem o porquê vocês estão aqui. Vocês estão aqui por quê? Aí porque minha família, porque eu quero ajudar minha mãe, porque eu quero criar meus filhos bem, porque, cara, é meu sonho, eu queria sair da minha cidade e crescer. Lembra disso na hora que tu tiver que fazer o que deve ser feito. Então tem esses dois pontos. Acho que a gente tem que ter cuidado também quando fala em liderança, do líder não querer ser inflar o ego demais dele e tentar obrigar a pessoa a ser igual. Isso é muito forte, né? E também tem um detalhe nisso que vocês falaram, que às vezes a pessoa ascende socialmente, financeiramente, e ela não quer mudar de mesa porque as pessoas vão bajulá-las. Ela vai ser o diferente. Ela vai ter uma condição financeira, um carro, uma casa diferente do padrão que ela tinha. Mas ela continua com o mesmo padrão de amizade para que eles possam valorizar. Para que eles possam dizer, putz, você conseguiu, você isso, aquilo. Ao invés dele ir para a mesa, para olhar para cima e falar, cara, mas nesse próximo degrau, o que eu preciso fazer? Qual que é? Eu vou olhar para lá. Ao invés de eu ficar olhando, dando atenção para quem está embaixo no sentido de bajulação, não estou pedindo para excluir da sua vida, nada disso. Mas entenda isso. Sempre há um degrau que você queira, se você quiser subir, você pode se espelhar em alguém ou em algumas pessoas. Não dá para parar, né? Nós estamos numa escada rolante descendo, você está subindo, a verdade é essa. Se você parar e não tiver essa intenção, você vai ficar por um tempo, vai dar para você ficar, mas você vai ficar obsoleto rápido. Nós estamos num momento de transformação muito grande, então não dá para cochilar muito não. Então isso é um ponto importante também, porque senão você encontra confortos emocionais. E aí trava. Cara, e como eu estava explicando para vocês, a gente trabalhou muito tempo com o exterior, né? O pessoal dos Estados Unidos e tal. E eles falam um negócio muito legal, que é um modelo mental que eu adotei. E, claro, vários livros trabalham, mas a simplicidade disso é que me encanta. Que ele fala assim, to be, to do, to have. Então, primeiro você precisa saber o que você precisa fazer para aí você ter. Isso é muito legal. Porque eu penso o seguinte, cara, uma das dificuldades maiores que eu tive na minha vida de empreendedor foi me obrigar a ler. Eu sei que ler é importante, mas a minha mente é tão rápida que, tipo, eu leio 2 frases, eu já tenho uma ideia aí. Então eu tive que achar um modelo para que a leitura funcionasse melhor para mim. Mas primeiro eu tinha que colocar lá, quem eu quero ser? Cara, eu quero ser um leitor. O que eu preciso fazer para ser um leitor? Ler pelo menos 1, 2 livros por mês. E qual é a forma que isso funciona para minha mente? Aí olha que louco, até uma dica para quem tá assistindo. Eu não leio mais um livro de cada vez. Sim. Tem funcionado muito melhor para mim. Então o que eu faço? De manhã, que é quando eu tô com a mente mais aberta, mais criativa, eu coloco coisas que são relacionadas diretamente ao meu trabalho. Agora eu tô lendo novamente o Dotcom Secrets do Russell Brunson, que é uma das referências de marketing digital, fantástico. Sim. E à noite eu leio mais algo voltado a autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nesse momento, tô lendo pela 3ª ou 4ª vez Segredos da Mente Milionária. Sim. Porque eu acredito que à medida que a gente vai crescendo, esses livros eles vão fazendo sentido de formas diferentes. Isso é muito forte para mim. Toda vez que eu passo por um momento da minha vida que eu vejo que vai vir uma transição, e agora não é uma transição de carreira, mas é uma transição familiar, que eu contei para vocês que eu vou ser pai. Então eu falei, cara, eu preciso me renovar nesse sentido. E... cara, isso é muito forte, essa questão de você ser, para que aí você, beleza, a partir disso que eu quero ser, o que eu preciso fazer para que eu alcance isso, que é o ter. E aí sim você chegar nesse resultado. Isso,
quando eu comecei a encarar as coisas dessa forma, eu enxerguei o mundo diferente. Eu trouxe muito mais resultado pra minha vida. Dá clareza, né? Dá muita Sim. clareza. E é uma coisa, João, que inclusive sempre me martirizou. Eu já contei essa história antes, e até pra vocês trabalharem isso como vocês fazem para as pessoas chegarem até isso. Eu lembro perfeitamente, 2 anos e 8 meses atrás, a gente tinha acabado de abrir aqui, né? A gente tinha um escritório menor que essa sala aqui no 6º andar, nesse prédio. Hoje estamos em 3, indo pro 4º andar. Eu descendo, tava com o Pex, só tava eu e ele ainda nessa época, e a gente tava planejando trazer nossa galera. Vem fulano, vem ciclano, depois... E eu cheguei, eu tinha acabado de dar um treinamento sobre visão, né? Sobre o que a gente estava construindo, a ideia do ecossistema de forma geral e tudo. Porque a gente tem uma empresa de muito sucesso lá fora, mas fazer no Brasil é diferente. Do modelo que a gente fez é muito diferente. E a gente tinha que passar essa visão pra galera. Pô, qual a visão que vai fazer você sair da sua zona de conforto, da tua cidade, de perto da tua família para fazer acontecer? E eu dei esse treinamento, a galera saiu empolgadíssima e tudo tal. E eu desci, a gente foi no Carrefour aqui do lado, comprar um lanche, alguma coisa, não lembro o que foi. E eu falei pra Pex, e ele é um dos meus principais mentores, claro, eu falei assim, Pex, às vezes eu me culpo por, muitas das vezes, eu não enxergar qual é a minha clareza. Eu sei que eu tô fazendo por algum motivo, mas eu não tenho claro aquilo. E isso me martirizou por muito tempo. Até eu me entender, até porque eu comecei muito jovem, desde os 17 anos eu tenho empresa com minha esposa, e às vezes pulei algumas etapas da vida que eu precisava ter vivido, não sei, mas eu tava com aquele momento de, cara, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Aonde eu quero chegar? O que é? Porque toda vez que a gente vai fazer um processo, tá, tem que ser claro como esse livro aqui é azul, porque aqui eu fiquei com medo de dizer qual cor que é, né? Porque é meio branco, meio azul, mas aqui é azul. Então eu sei que é claro, claramente isso aqui é azul. É azul, né, gente? Pelo amor de Deus. Que às vezes eu sou ruim de cor. Mas isso é enxergar claramente. Como é que vocês trabalham pra pessoa... Eu amo a palavra mapear. Tudo que eu preciso fazer, eu mapeio o que eu preciso fazer. Como que você faz pra pessoa mapear a clareza dela, o propósito dela? Como é que vocês trabalham isso? É assim, uma boa parte é o que você fez aqui agora. A pessoa simplesmente ela falar. Né? Às vezes falta a pessoa, como a gente falou, alguém que a ouça, uma escutativa sem julgamento, que a conduza muito mais do que fique julgando, coisas assim. Então, você ter esse olhar, ele é terapêutico também, ajuda, claro, que muito terapêutico, mas como as nossas, tudo que fazemos, elas são voltadas para a ação, a gente já traz, como nós também somos Master Coaches, a gente já traz para um plano de atuação. Então, a gente já une o que ela está trazendo de dores, ou ela vai verbalizando, e a gente já vai construindo isso para validar se é um propósito. Então, a gente usa valores, a gente entende um pouco através dos valores dela como que está a questão de missão, o que ela vê para a vida dela, o que faz sentido para ela e não. Então, toda essa construção a partir de diálogo. E levando ela, inclusive, você falou, não sei, acho que antes da gente conversar, de iniciar o podcast, a questão da provocação. Então você vai provocando para entender até onde o que ela diz é verdade para ela, não para nós, ela não precisa nos convencer. Então essa construção, ela acontece de maneira terapêutica, no que tange a conversa, e já colocando um plano de ação para ela ir trabalhando. Então não há, e também a gente não faz algo escrito em pedra. Né? A gente, vamos rever isso aqui, veja, é o início, você nunca fez isso. Não é que é pouco provável, é como você trouxe a sua dúvida, João. Você sabia que você estava indo na direção, mas como é que eu sei se realmente é o azul, se isso que não? Então, se você vai caminhando, aquilo vai tirando uma névoa, vai ficando cada vez mais fácil da pessoa reconhecer. Não, faz sentido, mas aqui acho que eu não me reconheço tanto assim como eu falei. Porque às vezes ela traz algo que tá tão escondido dentro dela que quando vem com uma força enorme, mas ela não sabe lidar com aquilo. Então ela traz, verbalizando coisas que não são verdades. E a gente vai depurando isso para ela entender. Então tem 2 aspectos, terapêutico e
prático. Não sei se vocês lembram de alguma coisa. Fora que uma coisa que é legal que tu falaste, você faz ela criar consciência disso, não é você que Total. chega e diz pra ela. Muitas vezes a gente espera alguém que chegue e diga, Sim. tua clareza é essa. Mas não é, cara. Você é bom que tem que se nisso, pô, encontrar. por que você vai fazer aquilo? Você sempre fez isso Perfeito. bem e Não, e tal. muitas vezes, um grande ponto também é que, cara, quando a gente pensa num objetivo, a gente tem um objetivo, a intenção ou a motivação, a primeira camada e a segunda camada. Sim. Às vezes, quando a gente, né, se a gente falar, cara, a sua missão é essa, o seu objetivo, cara, a sua clareza é essa. Quando a gente impõe algo ou sugere algo um pouco mais, de uma maneira mais forte, a gente tem que lembrar que talvez, primeiro, essa é uma vontade nossa. Uma crença nossa, Uma né? crença minha. O que eu falo para o outro, eu estou falando de mim, né? Eu estou externalizando aquilo que está dentro de mim. Então, na verdade, quando a gente pensa num objetivo, vamos pensar num objetivo um pouco mais simples aqui, né? Para tornar algo mais concreto. Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, de repente uma pessoa ela quer emagrecer e aí você pergunta para ela, cara, mas o que vai fazer você pagar o preço da disciplina e tudo mais, de mudar todo o seu conceito de vida para você realmente conseguir emagrecer? E a pessoa fala, não, cara, eu quero emagrecer para mim ter um corpo bonito e tudo mais, cara, isso me motiva. E aí você fala, cara, de verdade, hoje você come coxinha, Coca-Cola, você não tem uma vida regrada, você faz 30 anos que você não vai à academia de uma maneira disciplinada. O que vai fazer você mudar tudo isso na sua vida e pagar realmente o preço? Você acha que ter um corpo bonito vai pagar o preço? Você vai pagar o preço? A pessoa olha e fala, cara, de verdade, no fundo, eu quero emagrecer, quero ter um corpo legal, não só por ter um corpo legal, mas é porque eu quero que meu marido ou minha mulher volte a me desejar. Nosso casamento não tá legal, e eu tava um pouco sem graça de falar e tudo mais, mas o meu casamento não tá bem, meu casamento não tá legal, e eu sinto que se eu mudar isso, eu acho que o meu relacionamento vai melhorar. Eu acho que as coisas vão voltar como era antes, porque quando eu casei eu não era assim e tal, então acho que isso também vai fazer sentido pro nosso casamento e tudo mais, e também, claro, a gente tem a questão dos neurohormônios, né, que é a questão da dopamina, ocitocina e tudo mais, e que libera para o nosso corpo. Mas aí você fala, agora eu achei. Recuperar ou restaurar o seu casamento, isso sim vai fazer você se motivar, pagar o preço da disciplina, de tirar a coxinha e começar a ter alimentação saudável. Então, acho que tem também um ponto muito importante, que é a motivação de segunda camada. A pessoa ela precisa entender e descobrir o que vai motivar realmente a fundo a ela fazer o que ela não vem fazendo. Porque um ponto Perfeito. se faz 30, 40, 50 anos que ela não faz algo, ela precisa descobrir algo que vai motivar realmente ela a fazer. Sim. Né? E isso tudo nada mais é do que um processo de vendas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de spin selling, Sim. a gente primeiro cria uma situação para que a gente identifique as necessidades implícitas. Então, a partir da tua fala, eu identifico mais ou menos para quais são essas necessidades implícitas que tu tem. Aí sim, eu começo a trabalhar a implicação, que é apertar um pouquinho a tua dor, que é exatamente o que tu fizeste. Mas realmente é isso? Realmente é aquilo? Até que o cara exponha suas necessidades reais. É isso. Então, por isso que eu sempre trago também no podcast sobre isso. Cara, o vendedor, ele resolve a tua dor. E muitas vezes tu nem sabe disso. É que tu criar consciência a respeito daquele caminho que você precisa. Cara, isso é sensacional. Top. É sensacional. E como é que vocês trabalham esses pilares individualmente? Porque a gente falou de forma muito, claro, individualizada. A gente tá falando de cada ser humano varia. Mas, claro, a gente tem um processo base. Então, vamos trabalhar, sei lá, 2 pilares específicos aqui. Finanças e relacionamento. Quais são os 2 caminhos que vocês têm para dizer, cara, tu tem que chegar a fazer isso, ou realmente vocês, não falando de uma forma individualizada, os treinamentos mais lotados, mais em massa, isso, perfeito. Como é que vocês trabalham essa sequência lógica? Tá bom. Quando a gente fala, por exemplo, vou trazer as 2 visões na mais parte empresarial. Quando a gente fala de mentoria individual, o nosso olhar ele é bem diferenciado. Ontem até a gente... Ontem não foi ontem, né? Hoje é segunda-feira. A gente estava falando com uma mentorada que ela não sabia precificar os produtos dela. Então, Aí tem que ser uma parte muito técnica. É isso. Tem que entrar... Só que o que dói nela? Putz, eu trabalho, não vejo dinheiro.
eu vendo tal, isso, aquilo, aquilo outro, mas no fundo ela tá vendendo e cada vez que ela faz uma nova venda, tá piorando a situação dela, porque ela tá tendo prejuízo. E não Então, sabe de onde tá vindo. então aí você tem que pegar pelas mãos e fazer isso. Então, na mentoria individual, a gente desce mesmo nesse nível de pegar pela mão e ajudar o técnico. Para solucionar uma dor, por exemplo, como ela falou, putz, meu marido não me valoriza, ele acha que eu deveria voltar para CLT, para trabalhar, porque fala, do que adianta você ter uma empresa, sua empresa, todo mundo fala da sua empresa, mas você não consegue, eu tenho que te bancar, eu tenho que bancar a sua empresa. Então, fecha a empresa e vai viver. Essa é uma dor dela. Pô, mas eu vendo isso, aquilo. Então, isso no âmbito geral. Quando a gente vai para massa, para palco, aí a gente tem que fazer um pouco do que eu falei no livro. Nivelar primeiro, trazer conceitos, é muito mais educativo. Consciência mesmo. Isso, trazer para o nível de consciência e trazer o educativo. Porque não dá para eu atuar. Aí a gente traz os pilares. O financeiro, o que você trabalha, né? Como é que a gente atua nisso? Fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, né? A parte de precificação. Eu confesso que me surpreendo toda vez que eu vou falar com um empresário e falo, como é que você precifica? Não, veja bem, né? Eu vejo o preço do meu concorrente. Isso, eu vejo meu concorrente para não ficar muito fora do mercado. Aí eu compro por 1 e vendo por 2, por 3, tal. Pratico uma margem assim, assim, assada. E não é assim. Então a gente traz muito educacional, nivelamento, para que a pessoa tome esse grau de consciência, porque senão não vai funcionar. E aí, a partir daí, a gente tem treinamentos mais específicos, até mesmo online, para aprofundar, para que ela possa aprender a estudar. Porque isso é estudar, cara. Isso não vai ter jeito. Ela vai ter que a gente parte do macro, dela entender o todo, e aí depois ela vem para os nossos presenciais, se ela quiser, para a gente aprofundar alguma questão mais específica do negócio dela. E aí, ajudá-la a se recompor como ser humano, que é o que o Maurício pode falar também, e o Marcelo, muito mais dessa linha. Então, é assim, o individual a gente desce até onde precisa descer. Total. Antes de vir para cá, a gente estava falando com uma empresária, e curioso, as mulheres procuram mais do que os homens a mentoria. As mulheres procuram Eu mais acho que é por uma questão também. de ego, sabia? Eu sinto isso. Eu sinto que o homem, esse É o cara sabe cara- mais que eu, não quero. Eu acho que eu concordo com você, tem isso. O homem sempre tem a disputa, né? Ele vai ter essa disputa, mas tem muito disso, né? Tem muito disso. E a mulher, ela foi doutrinada ao longo da vida de procurar ajuda. Quer seja médico, ginecologista, ela faz muito mais exame. A sua esposa, quantos exames ela não fez? Quantas vezes ela não foi ao médico? Você a acompanhou. Mas a consulta é dela. Nós vamos ao médico quando já não tem mais jeito. Concorda? Até para a saúde nós não levantamos a mão para pedir ajuda, para ter um preventivo, para fazer alguma coisa adequada. Então a mulher, ela também já se vale disso ao longo da vida. Então para ela é mais natural pedir ajuda, pedir conselho, saber que alguma coisa não está dando certo e que ela precisa ir atrás de alguma questão. Há quem diga... Brincadeiras à parte, há quem diga que a mulher também vai mais atrás porque ela tem mais problema. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela é mais aberta realmente a se desenvolver. Eu sempre falo assim, se o homem tivesse o cérebro da mulher, a gente tá com todos os problemas do mundo resolvidos. Porque a mulher é muito mais avançada do que a gente. Concordo. O homem, ele tem esse senso de sobrevivência muitas vezes tolo, que leva até pra morte. Não dá sobrevivência. Mas é isso mesmo. O homem, ele tem que provar que ele é mais macho do que o cara que tá do lado dele. Nós fizemos um evento agora, semana passada, Terça-feira. né? Terça-feira, Dia 10. Dia 10. Semana passada, terça-feira passada. Nós fizemos um treinamento na semana passada De inteligência emocional. de inteligência emocional. Chamado Esfera, né? Esfera, E aí, olha que engraçado, cara. Acho que tinham 40 pessoas lá, 3 pessoas eram homens. O restante todas mulheres. 10%. Ou seja, realmente as mulheres, hoje elas estão muito mais abertas. Não à toa que as mulheres estão fazendo tudo que elas fazem. Não à toa que as empresas de mulheres quebram menos. Que elas assumem menos riscos também. Seguro de carro de mulher É mais barato. Então, e assim por diante, né? As mulheres realmente elas são incríveis, né, cara? E não à toa. Olha para você ver o nível de consciência, né? A importância de você buscar, né? Você se abrir e buscar
buscar conhecimento, estar sentado em mesas que pessoas que são melhores do que você, porque as mulheres fazem isso. Elas estão mais abertas, elas buscam mais conhecimento, elas buscam se desenvolver mais do que a maioria dos homens e elas estão crescendo muito. Cara, e isso é incrível, o mérito delas, né? Cara, a gente adora trabalhar com mulheres também, porque é o nosso público e a gente adora muito isso. A mulher, ela tem um diferencial realmente, e não só de buscar, mas ela tem uma percepção, uma pegada diferente, cara, e isso é incrível. E eu acredito que as mulheres realmente vão mudar o mundo, né? O que você falou. Não, eu Os homens sou suspeito. Minha esposa, a gente hoje eu tô um pouco mais afastado por conta daqui, claro, mas a gente tem uma empresa juntos. E eu gosto de trabalhar. Hoje, quem cuida das minhas redes sociais é uma mulher. Eu gosto dessa percepção diferente, né? Homem, às vezes, é muita raça. Não, bora na raça, bora na raça. A mulher chega lá, calma, vamos aqui no detalhe. É isso. E aquele detalhe que te traz essa diferença. E é muito bacana isso. Há uma questão que eu resumo bem, que por que também dá mais resultado, às vezes, uma mentoria com a mulher? Porque o homem, se a gente tem uma reunião de 2 horas, a gente passa 1h30 provando para ele o nosso ponto de vista, ou a estratégia. Entende? E aí, os outros 30 minutos realmente colocando na prática. Primeiro a gente tem que convencer. Primeiro você tem que falar do seu currículo. Exatamente. Aí tem que ver se a pessoa vai te aprovar. E aí né? você vai da estratégia, não, mas assim eu já tentei, não, mas aqui não. Então você fica debatendo muito ao invés de se colocar em ação. A mulher é muito mais aberta a ouvir. Não quer dizer que ela vai sair fazendo sem critério, mas ela é menos fechada para isso. Então o ego também tá muito na mesa quando você vai tratar de estratégia. Não, e eu pego muito isso no digital. Cara, a gente lança muita gente, trabalha basicamente com o digital. Eu chego para uma pessoa e até que isso é um pouco mais páreo entre as duas, com essa questão de ego quando a gente fala de conhecimento. Que exatamente a gente estava falando sobre a obesidade mental. Tem 2 pontos. Ou o cara acha que sabe pouco demais e não executa, ou o cara sabe demais e aí acha que falar daquilo é pouco. Porque tem uma máxima nas redes sociais que a gente brinca. Cara, teu conteúdo de shorts, de reels, eles têm que ser raso, rápido e resolutivo. Isso. Aí na hora que eu falo raso, cara, não, mas tem que aprofundar, eu tenho que falar isso aqui, eu tenho um MBA, não sei o que. Eu sei muita coisa pra falar só isso. Eu sei muita coisa pra falar só isso, mas cara, tu tem que pensar no seguinte, a gente falou muito esse termo aqui, escala de consciência. O cara nem sabe quem tu és, o porquê, ou muitas vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema. Então o primeiro passo é tu tirar ele de alheio pra ser consciente de que ele tem um problema. E, cara, é uma barreira absurda. A pessoa grava 300 vezes pra ver se o conteúdo ficou perfeito. Eu falo, gente, tem um podcast que eu tava com cabelo mal feito, barba mal feita, mas eu tinha que fazer. Meu barbeiro furou comigo, eu vou deixar de fazer? Não, tem que fazer, pô. Entendeu? Vai lá e faz. Exatamente. Vocês são de outra cidade. Se eu não tivesse esse horário, não, tem que fazer, porque eu quero entrevistar os caras. Então é muito sobre isso, né? Sobre executar. E já puxando essa ideia do vai lá e faz, a gente tá indo pra parte final, já passamos até de 1 hora que eu nem percebi. O flow tá bom. Tá muito bom. E expliquei pra vocês, a gente tem no final do podcast, a gente sempre fala sobre o momento vai lá e faz. E contei toda a história, mas contextualizando pra quem estiver assistindo o primeiro episódio, cara, é aquele momento que todo empreendedor passa que pensa em desistir ou que tá sem apoio de ninguém, se sente naquele fundo do poço, muitas vezes não só financeiro, mas às vezes emocional, né, que é muito mais pesado. Às vezes você tá bem financeiramente, mas emocional tá no lixo. Mas você se olha no espelho e fala lá, cara, foi tu que escolheu fazer isso aqui, depois vai lá e faz. E então eu queria saber qual foi o momento vai lá e faz na vida de vocês. Cara, a gente tem um momento, eu acho que é o ponto da virada e é verdadeiramente a chave da nossa vida. A gente vem de uma empresa familiar, né? A nossa família, ela tinha negócios e tinha mesmo, porque eu vou te falar isso agora. E olha que incrível, né? Você saber realmente o que você quer da sua vida. E eu tô falando isso por nós, né? O que nós queremos da nossa vida, né? E você ir lá e fazer. Era uma empresa de 49 anos, cara. Uma empresa que veio do avô passou para os nossos pais, dos pais chegou na sua hora, a nossa hora. E olha que incrível isso. Socialmente, aquilo é um pouco daquela aceitação social, o que as pessoas pensam. O normal seria as pessoas seguirem o padrão. E as pessoas, elas estão muito acostumadas a seguir um padrão na vida, sabe? O que é padrão? Então segue o fluxo. É muito mais fácil você seguir a jornada
do que já está pronto, do que você construir algo, né? E é realmente o que nós fizemos. Ao longo da nossa jornada, a gente falou, cara, esse negócio familiar não nos faz feliz. Cara, a gente não é feliz aqui. E não faz sentido a gente viver os nossos 30, 40, 50 anos, até que Deus permita, vivendo disso e algo que não nos faz feliz. Cara, talvez faça outras pessoas felizes, mas não nos faz feliz. E aí nós decidimos encerrar o negócio. Mas, cara, não quero. Vou fazer outra coisa da minha vida. E eu acho que esse é um grande ponto da virada que nós fizemos na nossa vida. Porque se a gente pegar o efeito manada, nós continuaríamos com aquele negócio, é muito mais fácil, dava dinheiro, era um negócio muito bom, tinha nome, tinha uma grande estrutura, show. Cara, mas é o que te faz feliz? Só que o ponto não é encerrar um negócio para fazer aquilo que te faz feliz. Quando você toma uma decisão dessa, você muda o seu sistema de crenças. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando você toma uma decisão e encara tudo que tiver para encarar, enfrenta o que tiver que enfrentar, para fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que você acredita, aquilo que você quer contar para os seus filhos, né? Que seus filhos também sintam orgulho da sua história e que você dê exemplo a eles. Cara, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser médico. Então vai lá e faz. Então você vai ser médico. E para que você não siga a manada, né? Ah, meu pai é médico, você também tem que ser médico. Né? Meu pai é engenheiro, tem que ser engenheiro. E não. E a gente fez isso. Eu acho que isso virou o nosso jogo. Isso foi o ponto em que nós viramos o nosso jogo como sócios, como empresários e como ser humano. Porque a nossa estrutura de crenças mudou. E quando a estrutura de crenças muda, os nossos comportamentos mudam, os nossos ambientes mudam e tudo muda. A gente falou disso em nível neurológico. Então, esse foi um grande ponto da nossa vida, da nossa virada. É o que a gente traz pra gente. Por isso que quando a gente conversou um pouquinho do Vai Lá e Faz, é o que a gente acredita, sabe? E é o que a gente vê, né? A gente vem de uma cidade pequena, né? 60 mil habitantes. Sim. É uma cidade pequena, é uma cidade negócio de 49 interior, anos. A cidade onde todo mundo conhece a todo cidade. mundo Teve conhece. cliente que chorou quando fechou a loja. E foi uma decisão unânime, gente. Unânime. Assim, Pra entre quem, nós três, né? Pra Entre nós, vocês Sim, porque já não preenchia mais, né? Você percebe que Pra aquilo... cidade, não, né? Pra cidade não. a cidade dizendo pra nós, né? Não faz Poxa, não faz isso. Vocês têm tudo na mão, vocês têm tudo. Vocês vão deixar? Né? Então, Porque todo São mundo Luís, que tem contra. 1 milhão de habitantes, todo mundo se conhece, imagina 60 mil. Né? É isso. É isso aí. Olha, padre falando para não fechar, isso e aquilo, mas o que está acontecendo? Porque a primeira coisa também que acham é, vocês estão quebrados, você quebrado, não, foi uma decisão estratégica. Mas onde já se viu, tal, não sei o que, você tomar essa decisão, é um negócio tão bom, familiar. Aí, curiosamente, depois que fecha, um monte de gente fala, escuta, como é que tá a vida? Como é que é isso? Como é que faz? Porque eu também não tô aguentando mais, mas eu não tenho coragem de tomar essa decisão. Eu não quero mais me escraviza. Putz, eu quero viver um pouco da vida que me resta. Então você percebe também que as pessoas depois te veem como exemplo, né? Quando te criticam no início, mas depois falam, cara, como eu queria coragem. Eles te veem pela transformação que tu é, que é o que a gente falou. Cara, os olhos de vocês brilham contando a história, vocês sorriem contando uma história que não é tão legal, pô. Como fechar uma empresa de 50 anos praticamente, mas a gente vê, cara, foi uma decisão acertada, porque senão vocês não estavam sorrindo. Sim, Tem coisa que a gente não consegue esconder. Sim, verdade. E aí quando você tem uma frase maravilhosa que o Bruno Bolichark falou uma vez, que é um dos nossos amigos, especialistas aqui da casa, ele falou o seguinte: você não dá aquilo que tem, senão você ficar sem, você dá aquilo que transborda. E vocês, necessariamente, a gente vê que vocês transbordam o que vocês fazem. Porque senão não teria esse tanto de conhecimento, não seria um podcast rico como foi, e não teria uma história dessa de uma decisão tão séria e importante. Sim, sim. Que é aquele momento que tá todo mundo contra, mas vocês estavam juntos ali naquele propósito e fizeram dar certo, né? É isso aí. E o grande ponto também, né? Você chega um momento na nossa vida, a vida como um todo, né? O ser humano, vamos falar de ser humano, chega um momento que você precisa quebrar um ciclo. Seja um ciclo, se você veio de uma família em que seus pais brigaram demais, você viu isso e de repente hoje você está repetindo o comportamento dos seus pais, brigando demais, casamento que não dá certo, relacionamento que não dá certo, você precisa ser a pessoa em algum momento que vai quebrar algum ciclo.
Se você vem de uma família que de repente vem de uma família sofrida, uma família que, cara, os seus pais deram o melhor que eles puderam, mas eram famílias humildes e tudo mais. Cara, você precisa quebrar o ciclo. Você precisa chegar e tomar a decisão e falar, cara, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou mudar o legado da minha família. E vou mudar o legado a partir daqui. Cara, honro e respeito tudo que aconteceu. Como nós honramos e respeitamos de verdade, cara, tudo que aquela empresa deu para nós. Realmente deu uma vida legal, deu condições legais e tudo mais, construímos patrimônios, beleza. Mas, cara, nós precisamos quebrar um ciclo. Para que os nossos filhos também continuem vivendo o ciclo deles. Porque, de repente, imagina, os filhos... Eu não tenho filho ainda. Os filhos dos meus irmãos, de repente, ia continuar vivendo um ciclo lá do avô, que para ele já é bisavô. Cara, você precisa quebrar um ciclo. Você precisa seguir sua vida. Em algum momento, esse ciclo precisa ser quebrado. Porque senão vai se repetir. E é o que eu digo. O meu avô foi muito feliz naquela empresa. Os meus pais foram muito felizes naquela empresa. Mas nós não éramos felizes. E a gente precisa respeitar esse momento. E respeitar, que eu digo, entender, respeitar, falar, cara, a gente honra e respeita o passado, mas a gente tem uma vida pela frente, a gente precisa seguir a nossa. Então, todas as pessoas precisam quebrar o ciclo em algum momento, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Nós quebramos o nosso. Evidente que não foi do dia para a noite, né? Nós viemos planejando ao longo de anos e anos, preparando, estruturando, e aí decidiu, chegou o momento, né? Então, não é fazer do dia para a noite. As pessoas só viram o que a gente falou, chegou o momento. Só viu a porta fechada, né? Não viram o que a gente fez. Mas sem um contexto, ninguém entende. Aí fica, cara, os caras são loucos. É isso. É isso. Mas o Vai Lá e Faz, então, não é uma história triste no que diz respeito ao momento em si, mas foi uma decisão muito impactante na nossa vida. Foi uma decisão corajosa, incrível, que exigiu muito. A gente viveu também nessa decisão o que a gente prega, né? Que é a mudança, que é a transformação. Você vê alinhados aos seus propósitos. E você viu, há brilho nos olhos. Nós não estamos aqui tristes. Não, nós estamos aqui e somos felizes com tudo que aconteceu. Mas sabemos que o futuro é bem melhor. É isso. Gente, fantástico esse podcast. Queria ficar falando aqui mais 2 horas, sem demagogia nenhuma, porque são diversos assuntos, diversas áreas da vida que a gente consegue ajudar tanto o empresário quanto a pessoa individual, até aquele CLT que não foi o foco do nosso papo, mas incentivar ele a talvez dar um próximo passo. E muito grato à presença de todos. Galera, digam aí pro pessoal como é que a gente acha vocês na rede social, falem sobre o Instituto para divulgar esse trabalho incrível de vocês. Tá bom. Bom, o Instituto é o Instituto Plena, tá no Instagram. O meu desculpa. Olha no lance. O Instituto Plena, você vai achar no Instagram, tem lá, você pode procurar. O meu arroba é João Ricardo Fernandes, _, pode procurar lá. Diariamente, nós 3, eles vão falar dos arrobas deles, de como eles são encontrados, mas diariamente a gente coloca conteúdo voltado para o desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial, e você quer mais ou sabe que pode mais a sua vida, se conecta a nós, que você vai ter muita oportunidade lá. É isso. O meu é Maurício Master Trainer. Então, se você quer receber, como o João disse, conteúdos diários, se alimentar, né, diariamente, com foco único e exclusivo de você crescer, desenvolver e ter mais resultado, segue a gente lá, tá bom? É isso aí. O meu Instagram é MD Marcelo Oficial. Então, eu espero você lá e tenho certeza que a sua luz irá brilhar mais. Aonde você está? Você não nasceu para ficar no escuro e nem ser apagado. Você nasceu para brilhar. Bora. Isso. Fantástico. Bora. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Cara. Obrigado, galera, pela audiência aí de vocês. E mais um papo incrível. Deixem aí nos comentários o que vocês querem. A gente vai manter contato aqui. Eu mando as perguntas pra eles, boto eles pra responderem. E aí a gente manda aí todas as dúvidas que vocês tiverem. Sigam eles no Instagram, porque é um conteúdo incrível. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Vamos.